Olá, eu sou o Diego, moderador do debate, e hoje no Arena Bíblica nós teremos um grande debate na qual será tratado sobre a vigência da lei de Deus. Será que a lei de Deus foi abolida? É o que nós iremos acompanhar com os debatedores João Pedro Torales, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e pastor Marcos Antônio, da Igreja Assembleia de Deus. Que nós possamos fazer as nossas considerações e atentar para esse grande tema. Um forte abraço a todos e vamos conferir. João Pedro Torales, você tem 1 minuto para a pergunta. Primeira pergunta, então. Romanos 3:20 diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Romanos 7:7 diz: eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. A cobiça conheci porque a lei me disse: não cobiçarás. Se a lei tem a função de mostrar o pecado, essa é uma das funções da lei, Marcos. Segundo o que diz as Escrituras, a pergunta é: hoje ainda existe pecado? Se sim, por que vocês querem invalidar a lei de Deus, se hoje ainda existe pecado? Esta é a pergunta. Pastor Marcos, você tem... Graça e paz a todos, que Deus abençoe. Veja só, ninguém está querendo invalidar a lei, porque a lei de Deus é boa. A lei de Deus, ela tem um propósito. Ela, como o texto bíblico apresentado, ele fala muito bem, o objetivo da lei é trazer a consciência do pecado. Porque sem a lei, nós pecaríamos e não saberíamos que estavam pecando. Então a lei, ela traz essa consciência. O homem precisa da lei para entender que ele é um pecador e que ele só não tem como se salvar. Por isso que a Bíblia diz que a lei nos leva a Cristo. A lei mostra ao homem a sua incapacidade de se salvar, mostra como ele é pecador e a necessidade que ele tem de um Salvador. Sem o conhecimento da lei, nós pecaríamos, não teríamos noção do pecado, seríamos condenados e não saberíamos por quê. A lei, ela tem esse propósito. O que está em tela aqui, a questão do que nós estamos tratando, é a questão da aliança. A antiga aliança feita com Deus e Moisés, o Antigo Testamento, e a nova aliança. A lei de Deus, que tem o propósito de mostrar ao homem que ele é o pecador, essa lei, ela é necessária, ela não foi abolida. Nenhuma lei foi abolida, ela cumpriu a lei, e tudo que Deus faz, ele tem um propósito. E quando o propósito ele é atingido, ela funcionou, ela realmente foi feita e cumpriu aquilo que era necessário. Então a lei não foi abolida. O que nós temos hoje é que nós vivemos numa nova aliança. São novas concepções, são novas ideias. Eu tenho textos bíblicos que demonstram isso. Entendeu? Então eu vou deixar para o meu desafiante, para que ele faça a sua parte, para que eu possa demonstrar que a lei, ela tem o propósito, seguir o propósito, mas o que eu quero ressaltar é que nós não estamos debaixo da antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança. Porque uma vez que a lei mostra que o homem é incapaz de se salvar, a salvação então ela só pode ser através da graça. Porque se o homem é um pecador e ele não para de pecar, ele precisa de um salvador, alguém que faça isso por ele, porque ele está incapacitado. A própria Bíblia diz que a carne está enferma do pecado, então a carne não pode salvar a si mesma. A lei nos mostra a necessidade da graça. Então a lei cumpriu o seu propósito, ela não foi abolida. João Pedro Torales, você tem 3 minutos para a réplica. Muito bem, Marcos Antônio. Vamos lá. 3 minutos é pouco, mas vamos tentar aqui, né? No princípio, você falou igual alguns adventistas, né? Ninguém quer invalidar a lei de Deus. A lei de Deus mostra a incapacidade do homem. A lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa.
Você pareceu um adventista falando aí no começo, né? De repente você desandou. Você diz, peraí, a lei é tudo isso, né? Mas agora não é mais a lei da antiga aliança. Agora nós estamos numa nova aliança. Quem te falou que nesta nova aliança Deus criou outras leis além daquilo que ele já tinha escrito de forma crucial, a Torá, e de forma específica o Decálogo, entendeu? A nova aliança está pautada num novo sacerdote. Entretanto, o novo sacerdote é Cristo. Mas em Cristo Jesus, ele não destrói a lei que ele mesmo escreveu. Porque o Pai e Jesus são um. Quem escreveu os 10 mandamentos? Vou ser mais específico. O próprio Deus. Se o próprio Deus escreveu e ele diz que esta lei é santa, é justa e é boa, por que nós iríamos destruir? Aí você faz uma confusão grande. Você diz, não, a lei cumpriu o seu propósito e agora a gente está em cima de outra lei. Me mostre essa outra lei diferente daquilo que já foi escrito. Entendeu? Outro ponto importante. Em qual sentido a lei cumpriu o seu propósito? Nos aspectos cerimoniais. O antítipo, né? Que apontava para Cristo, que era o tipo, né? Então, é nesse sentido. Morte de cordeiros, morte de animais, todas essas ritualidades dentro do santuário celestial tinham uma função. Eles eram uma tipologia de Cristo. Então, eles apontavam para Cristo. Então, este é o propósito que cumpriu. Agora, nós não podemos dizer que, não, agora dos 10 mandamentos, 9 eu vou validar na nova aliança, mas 1 eu vou jogar no lixo. Não. Tiago 2,11 diz, aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Se tu não adultera, mas mata, venha a ser transgressor da lei de Deus. O mesmo Deus que disse, honra teu pai e tua mãe, disse, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, disse, lembra-te do dia de sábado. Entendeu? Então, se tu não honra teu papai, né, e guarda o sábado, está feita a transgressão. E do contrário também. Se você honra o papai e a mamãe, mas pisa no mandamento do sábado, está feita a transgressão. Então, hoje nós precisamos saber separar. A grande confusão do mundo religioso é não saber separar isso. Pastor Marcos, você tem 3 minutos para a tréplica. Irmão João, veja só, você termina a sua fala dizendo que nós precisamos separar isso. Correto, eu concordo com você. Nós precisamos separar isso, coisa que você não está fazendo. A lei, ela tinha o propósito de mostrar o que é a nossa incapacidade, que nós somos pecadores e que nós não podemos resolver a questão do pecado por nós mesmos. A lei nos leva a Cristo, porque somente Cristo pode resolver o problema do pecado do homem. Agora, quando fala em nova aliança, a palavra nova não é a mesma coisa. Se ele diz que tem antiga aliança e nova aliança, e qualquer pessoa que abre a Bíblia vai ver que existe 2 testamentos. Tem o primeiro testamento, que é o Antigo Testamento, e o segundo testamento, que é o Novo. O Antigo Testamento, feito com sangue de animais, com cerimoniais, com não pode isso, não pode aquilo, são vários mandamentos cerimoniais. E o a nova aliança, com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, com novos preceitos. Quando a Bíblia fala novo, é novo. Você não pode dizer que é novo uma coisa que é velho. Se você vai na loja, compra um vestido novo e está usando uma roupa nova, é nova. Agora, você não pode usar uma roupa velha e dizer que é velha. Então, quando a gente fala que precisamos fazer a separação, eu concordo com você. O Antigo Testamento é a antiga aliança, que cumpriu o propósito. Deus, quando estabeleceu a aliança com Moisés, que deu os cerimoniais, as leis do Antigo Testamento, elas tinham um propósito e ela atingiu o propósito. Qual era o propósito? Levar a Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O que ele quer dizer? Ele não quer dizer que a lei acabou, mas ele quer dizer que a finalidade da lei é nos levar a Cristo. Através de todo o simbolismo, de todos os cerimoniais do Antigo Testamento, nós temos a compreensão de Cristo. E o objetivo da lei é mostrar ao homem que ele é pecador.
Quando a lei diz não mate, não peque, e aí você não consegue, você continua pecando, ela mostra que você é incapaz de se salvar por conta própria. Você precisa de um Salvador. Aí a lei vai nos levar ao quê? À graça. Porque nós somos salvos pela graça. Porque se eu fosse salvo por cumprir mandamentos, eu não precisava de Jesus. Era só cumprir os mandamentos. Eu cumpro toda a lei, eu sou salvo. Não. Ninguém é salvo porque cumpre mandamentos. Ninguém é salvo porque cumpre a lei. A lei mostra a sua incapacidade de se salvar por conta própria. Por isso que você precisa de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é nos levar a Cristo. E nesse sentido, a lei cumpriu o seu propósito. Então, essa argumentação sua não é inválida. Pastor Marcos, você tem 1 minuto para a sua pergunta. Eu coloquei aqui um texto que exemplifica justamente o que eu estou afirmando. E eu queria perguntar ao irmão João como que ele entende esse texto aqui que eu coloquei. Eu queria que ele me explicasse esse texto aqui. Que ele lesse o texto e fizesse uma exposição a respeito desse texto aqui. João Pedro Torales, você tem 3 minutos para a resposta. Vamos lá, vai ser difícil para me ler tudo que eu vou perder o tempo da minha resposta, né? Tinha que ser a pergunta mais direta, mas eu vou tentar aqui sintetizar. Vamos lá. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-lhe disse, eis que virão dias do Senhor em que a casa de Israel com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Aqui o termo nova não é algo existente. O termo nova é uma nova oportunidade. É igual um carro usado que uma pessoa compra e diz, eu comprei um novo carro. Então o termo novo aqui não é algo inexistente. Primeira coisa. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atendi. Então vamos fazer uma pergunta. Quem quebrou a aliança? Deus ou eles? Eles quebraram a aliança. Então Deus não quebrou sua aliança. Deus não quebra suas leis. Quem quebrou a lei foi o homem, né? Vamos lá. Então ele diz assim, porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Quais são as leis de Deus? Deus está dizendo que ele colocará as suas leis no seu entendimento e no seu coração. Vamos entender. Primeiro, quem quebrou a aliança? O homem, aquele povo, não foi Deus. Se não foi Deus que quebrou a aliança, ao Deus fazer uma nova aliança, ele tem que mudar as leis? Ou quem tem que mudar é o coração do homem? Se você tem um casamento com a tua esposa e você adultera, e aí você quer novamente casar com ela, pediu perdão e quer casar com ela, quem tem que mudar? Sua esposa? As leis matrimoniais? Ou o teu coração? O teu coração. E o que o mundo evangélico quer fazer? Eles não querem mudar o coração, mas querem mudar o quê? A lei de Deus. Porque Deus não muda. Não foi Deus que quebrou a lei. Certo? E Deus é perfeito. Quem quebrou? O homem. Então, o homem quebrou a lei de Deus. O homem quebrando a lei de Deus, ele destruiu o pacto. Então Deus falou, eu vou fazer um novo pacto. Mas não é assim, eu vou fazer um novo pacto, já que você não aguentou servir aquela lei, já que você não cumpriu o decálogo, né? Essa lei santa, então agora eu vou jogar por terra e agora eu vou criar uma nova lei para você conseguir guardar. Tá bom? Não é assim que se trata. Então, nesse novo pacto, Deus coloca as suas leis. Quais são as leis? O decálogo, de forma explícita. No coração. O que é no coração? Mostrando intimidade. Agora eles vão guardar a lei de Deus por amor. As mesmas leis escritas pelo seu próprio dedo. Pastor Marcos, você tem 3 minutos para a réplica. Botei um texto aí. Esse texto aí, ele diz tudo que a gente está tentando passar aqui. Veja só, você fez a leitura, mas a sua leitura você foi tendencioso. Você não foi fiel ao texto. Você fez uma aplicação errada do texto. Veja só, o texto que eu coloquei é o texto de Hebreus, capítulo 8, de 7 a 12. Entendeu? Eu vou só fazer um breve comentário para a gente poder concluir
Eu só quero ficar no texto. Não podemos ir além do que está escrito. O texto diz assim: se a velha aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de uma outra para substituí-la. Começa por aí. Pois o próprio Deus viu que o povo culpado, pois disse: virá o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova. Ele está falando uma nova, ele não está falando a repetição da velha. Ele está falando, quem está fazendo a nova aliança é Deus. Ele diz que fará uma nova aliança com o povo, e essa nova aliança não será como a que foi feita nos tempos antepassados. Então vamos ficar no que está escrito. Deus não anulou, não, ele fez uma nova, e não do jeito da antiga. O texto, ele é bem claro. A nova aliança, ela não é uma repetição da antiga. É uma nova, ele chega a dizer aqui, não da forma que eu fiz com os antepassados. É uma nova aliança, é um novo modelo. Ele profetiza isso que ia acontecer. Então, você foi entendendo na sua argumentação, porque você não considerou o que o texto diz. É Deus que faz a aliança. Ele não está preocupado com as questões que você colocou. O foco aqui é que Deus faz uma nova aliança, não da maneira que foi feita com os antepassados. Ele não repete as velhas questões, ele faz uma nova. Nova não é repetição do passado. Entendeu? Então é esse o foco que eu quero deixar claro nesse versículo, e que você passou por cima igual um trator, você não prestou atenção nisso, porque se você prestasse atenção nisso, você ia ver que a sua argumentação é frágil, porque Deus não repetiu o Antigo Testamento, ele fez uma nova aliança, não da forma que fez com os pais. Isso está bem claro aqui. Ele anulou? Não, não anulou. A lei tem um propósito, ela cumpre o propósito, e agora Deus está falando de uma nova aliança, não conforme a antiga, uma nova aliança. Ele vai botar a lei no coração, ele vai perdoar o pecado, não vai precisar de sacrifício de animais. O próprio Deus vai vir como filho e vai morrer pelo pecado da humanidade. Então, descarta essa visão de repetição da antiga aliança. João Pedro, você tem 3 minutos para a tréplica. Vamos lá então, meu querido irmão. E você disse que eu fui tendencioso com o texto. Não fui tendencioso, eu fui correto com o texto, certo? O que eu lhe expliquei de forma primária? A palavra nova, né, se eu não me engano ali kainós, né? Nova não é algo inexistente. Essa é a primeira lição didática que você precisa aprender. Palavra nova não é algo inexistente. Nova é uma nova oportunidade de algo que já existia, certo? A segunda resposta. Quem validou a lei de Deus? Foi Deus? Foi Deus? Não, foi o homem. Então, se o homem invalidou a lei de Deus, Deus tem que mudar as suas leis para que o homem se encaixe nele? É isso que é a minha pergunta. Ou quem tem que mudar o coração do homem? Veja como que você ignorou o texto. O que o texto diz? Eu colocarei as minhas leis em seu coração. Quais leis? Minhas leis. Quando Deus fala assim, eu abençoo milhares de pessoas. Êxodo 20, verso 6. Dos que obedecem e guardam as minhas leis ou os meus mandamentos. Você acha que Deus criou outras leis para poder adequar o homem? Falar isso, irmão, é a mesma coisa que falar que Deus errou. Você falar que Deus vai ter que criar outra lei, porque essa primeira lei Deus não deu muito certo para o homem, então Deus errou. Desculpa. Então aí Deus vai ter que criar outra lei para adequar. Isso é incorreto, certo? Aí você diz um ponto importante. Você diz aqui, ó. Mas a lei não era irrepreensível, então Deus teve que mudar. Não, meu amigo. Hebreus, ele trata do sistema sacerdotal. Em que sentido não era irrepreensível? Porque o sangue de bodes e de touros não purificam o pecado. Então, o sistema sacrificial, cerimonial, ele tinha um findar. Quem? Em Cristo. Agora, aquilo que tange em conceitos morais, ele é validado por toda a eternidade, porque são leis de Deus. A lei é santa, Deus é santo. A lei é justa, Deus é justo. A lei é boa, Deus é boa. Reflete o que? O caráter de Deus. Como tu queres invalidar o caráter de Deus, né? Então, meu amigo, o que Deus está falando assim,
é que naqueles dias Deus colocará as leis em seu coração. Nesse novo pacto, amigo, é uma nova oportunidade. Não algo novo que não existe, é uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade, não será mais a lei somente de forma litúrgica ou em pedras. Agora a lei é transferida para o coração. O que é transferida para o coração? É quando você guarda por amor. Você não mata porque ama a Deus. Você não rouba porque ama seu próximo e ama a Deus. Você não furta, você guarda o sábado porque tu ama a Deus. Então quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E é impossível dizer que não seja esses os mandamentos de Deus. Agora iniciando o segundo bloco. João Pedro Torales, você tem 1 minuto para a pergunta. Romanos 2,13 diz que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei é que serão declarados justos, né? Romanos 3,31 diz, anulamos a lei pela graça? Não, de maneira nenhuma diz, ou pela fé, né? Antes confirmamos a lei. Como eu posso confirmar a lei de Deus ou o decálogo na minha vida? Como eu posso confirmar os 10 mandamentos na minha vida? Obedecendo eles, estando em harmonia com eles ou pisando neles? Como eu posso me tornar praticante da lei de Deus? Sendo obediente à lei ou invalidando a lei? E quem está em Cristo vive em harmonia com os 10 mandamentos ou vive pisando na lei? Irmão, veja só, você leu o texto e criou espantalho, você criou um espantalho. Você criou uma pergunta que eu não fiz, uma resposta que eu não fiz. Você trocou ali de forma maliciosa a ideia de nova aliança com nova oportunidade. Deus não estava dando uma nova oportunidade àquele povo. É uma nova aliança. E ele deixa claro, quando ele diz, não da forma que eu fiz com vossos pais, mas uma nova aliança. Então isso aí é claro e fica evidente. Você cria espantalho para fugir da situação que a gente perguntou. Agora veja só, olha o que diz Romano capítulo 3, a partir do verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente mediante a lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores e precisamos de Jesus, somos justificados pela fé. Então veja só, a Bíblia diz que nós não somos justificados pela lei. Se eu cumprir toda a lei, eu vou ser salvo porque eu cumpri a lei? Não, a lei não me justifica, o que me justifica é a fé. E o modelo de relacionamento com Deus é o modelo de Abraão. Abraão não foi justificado por cumprir a lei, porque nem lei existia na época de Abraão. Ele foi justificado na fé. E nós seremos justificados na fé em Cristo. Então, apesar de existir a lei, apesar de nós sermos pecadores, porque ninguém cumpriu a lei, somente ele cumpriu e cumpre a lei, nós estamos justificados pela fé em Cristo. Entendeu? Então guarda esse texto aí quando você responder, para que você possa responder à luz do que está escrito. Porque ele diz que, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus pela obediência à lei, mas será... Bom, veja só... João Pedro Torales, você tem 3 minutos para a réplica. Irmão, você disse que eu criei o espantalho. Irmão, concentre-se na resposta. Você partiu lá para Hebreus, certo? Já acabou esse ponto. Segundo ponto, você não respondeu minhas perguntas, irmão. Você sambou para lá e para cá e não respondeu minhas perguntas. Qual foi a pergunta que eu te fiz? Quem está em Cristo Jesus, né? Como se confirma a lei? Pisando nela ou obedecendo nela? Cadê a tua resposta? Você não respondeu, irmão? Eu vou te ajudar. Só tem um jeito de você confirmar a lei de Deus. Obedecendo. Se eu não obedeço, eu não posso confirmar a lei de Deus. Como que eu vou confirmar o não matarás, não adulterarás, se eu sou um adúltero, se eu mato? Como que eu vou confirmar um pai e mãe, guardar o sábado, se eu piso neles? Então você não respondeu, irmão. Você fugiu da pergunta. Mas vamos lá. Aí você pulou para um assunto aqui, você diz, não, mas a gente é justificado pela fé, né? Somos justificados pela fé. Eu neguei isso? Não.
Justificação é uma coisa, certo? Somos justificados pela fé. Mas eu lhe pergunto, quem é justificado pela fé? Vive em harmonia com a lei ou vive pisando na lei? O que o texto diz? A gente anula a lei pela graça ou pela fé? Não. Você consegue ler, irmão? Não. A gente não anula. A gente confirma. E como eu posso confirmar? Só tem um jeito, irmão. Obedecendo. Então não adianta eu dizer assim, eu confirmo os 10 mandamentos na minha vida porque eu tô na graça, mas olha, eu piso neles. Não tem jeito. Então, Romanos 2,13 diz que os que ouvem a lei não são justos, mas os praticantes é que serão declarados justos. Será que há uma contradição? Paulo diz que é justificado pela graça e aqui Paulo diz que a gente tem que praticar a lei? Claro que não. Justificação é uma coisa. Justificação é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. É isso. Eu estou em pecado, preciso me arrepender, eu preciso guardar alguma coisa para me arrepender? Não, eu vou lá em Jesus e peço perdão e Jesus vai me perdoar, certo? E a partir daí Jesus vai falar o seguinte para mim: vá e não peques mais. Ou seja, vá e não pise mais na lei, como ele disse para Maria Madalena. Assim também ele fala para nós. Então, quem é justificado pela fé, é impossível que vive pisando na lei. Vamos confirmar isso? Romanos 7,22 diz que, segundo o meu homem interior, ou pela graça, eu tenho prazer na lei de Deus. Como que eu vou ter prazer, irmão? Obedecendo. E quem está na carne? Romanos 8,7 diz que o pendor da carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Então quem está na carne mata, rouba, adultera, pisa no sábado, profana. Quem está na carne, ele quer pisar na lei de Deus. E quem está no Espírito, ele quer obedecer. Por isso que quem está na graça, obedece à lei de Deus. Pastor Marcos, você tem 3 minutos para a tréplica. Que coisa. Você tem mania de trocar o que a pessoa fala. O texto é claríssimo. Você perguntou como é que a gente confirma. A gente confirma pela fé. O que confirma alguém como cristão não é ser cumpridor da lei. Embora o cristão vá cumprir, mas há momentos que ele vai cair, há situações que ele vai errar, porque nós não estamos livres de pecar. Continuamos sendo pecadores. Mas o que confirma alguém é a fé. É a fé que justifica, não é o texto que eu coloquei aí, ele é claríssimo. Ninguém é confirmado por Deus ou justificado por Deus, seja lá o sinônimo que você quiser usar, pela obediência. Se eu obedecer, eu sou salvo? Não. Eu vou continuar sendo pecador e eu vou para o inferno. O que me justifica diante de Deus é minha fé em Cristo. É simplesmente isso. Não é nada obediência louca a conceitos, a preceitos. Não é isso. Porque se fosse por obediência, a gente não precisava de Cristo. Era só obedecer os 10 mandamentos e estava salvo. Mas não é isso. A Bíblia ela deixa claríssimo. O que justifica a pessoa é a fé. Eu dei o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado, foi confirmado, seja como for que você queira, mas ele foi justificado ou confirmado foi pela fé. Não foi pela obediência. E na realidade ninguém é justificado pela obediência. Porque a obediência você sabe que ninguém consegue fazer. Porque a carne está enferma pelo pecado. O homem natural, ele é pecador e nós vamos continuar pecando. Por pensamento, por ações. Entendeu? O pecado é a obra da carne. Gálatas, ele tem uma relação enorme de situações que demonstram o pecado da carne. Então, o ser humano, a única forma de salvação para o ser humano é a fé em Cristo. E o texto é claríssimo quando ele fala isso. Ninguém é justificado pela obediência à lei. Mesmo obedecendo uma coisa ou outra, eu vou cair uma hora, eu caio nisso, ou não caio naquilo, mas eu preciso da graça, eu preciso de Cristo. É justamente a função da nova aliança. A antiga aliança, ela não tinha o objetivo de salvar, ela tinha o objetivo de nos levar a Cristo, porque ela mostra a nossa incapacidade de sermos cumpridores da lei de Deus. Nós não somos capazes, porque nós estamos enfermos pelo pecado. E somente pela fé em Cristo, nós seremos confirmados como discípulos de Jesus, seremos salvos por Ele.
Irmão, eu coloquei aqui um texto e eu queria fazer essa pergunta em cima desse texto que está aí. E o texto ele está mostrando justamente a questão da nova aliança e versus antiga aliança. O versículo, ele diz assim: mas agora alcançou esse ministério tanto mais excelente quanto o mediador de uma melhor aliança. Ele está pontuando a antiga aliança e a nova aliança. Ele diz que a nova aliança é melhor do que a antiga, porque a primeira fora irrepreensível. Nunca, se a primeira fosse irrepreensível, nunca haveria buscado lugar para a segunda. Mas agora a nova aliança apareceu e a primeira aliança agora, ou a nova aliança, é que vai dar lugar. Então a minha pergunta está em cima desse texto aí. Qual é, dentro desse texto aí, a relevância da antiga aliança? A antiga aliança, segundo o texto que eu coloquei, ainda tem algum valor para nós? João Pedro Torales, você tem 3 minutos para a resposta. Vamos lá então, vamos lá. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador de uma melhor aliança que está confirmado em melhores promessas, certo? Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Hebreus 8:9 está falando de em que sentido da aliança? Vamos avaliar? Hebreus 10, verso 2, e o livro de Hebreus, ele trabalha o sentido de que sangue de touros e de bodes não podem purificar pecados. Então aqui, a nova aliança, como eu já lhe expliquei no outro áudio, a nova aliança não é algo inexistente. É algo novo que já existe, mas com uma nova oportunidade. E por que essas são melhores promessas? Em que sentido? Porque este não é mais firmado no sacerdote terreno. Consegue entender? Sacerdote terreno, diz Hebreus, que morre constantemente. Esse é de uma vez por todas. Então a aliança aqui é num sentido sacerdotal. As promessas é em Cristo Jesus. E promessas para o povo do antigo pacto era a vida eterna, sim ou não? Sim. Mas por que agora essas promessas são melhores? Porque agora veio a confirmação da promessa. O antítipo, né, que agora se fez o tipo, ou seja, Cristo confirmou a morte de cordeiros, de animais, sacrifícios. Então Cristo confirma. Então a nova aliança e melhor aliança é no sentido de que agora é pautado pelo sangue de Cristo, certo? Entretanto, eu duvido que tu consiga mostrar que nessa nova aliança, né, agora pautado pelo sangue de Cristo, ele vai destruir os 10 mandamentos. No sentido de que isso já não vale mais. Isso você não vai mostrar, nunca. Por quê? Porque agora em Cristo nós somos nova criatura. E em Cristo nós confirmamos a lei de Deus. Então esta nova aliança pautada pelo sangue de Cristo é melhor no sentido sacerdotal. Agora é pelo sacerdócio de Cristo e não mais pelo sacerdote terreno. Porque o sangue de bodes e de touros não poderia purificar pecado de fato se Cristo não viesse e não morresse por nós. Só que o que vocês fazem? Vocês querem pegar e dizer, agora pelo sangue de Cristo, nós jogamos por terra toda a lei, inclusive o decálogo, inclusive o sábado, e agora Jesus vai criar todas as outras leis. Eu gostaria que você me mostrasse as outras leis diferentes do decálogo que Cristo criou. Você não vai encontrar, porque sempre será confirmada as mesmas leis. Pastor Marcos, você tem 3 minutos para a réplica. Irmão, veja só, você tem um hábito de torcer o que está escrito. O texto, ele é tão claro como a luz do meio-dia, sol quente. Ali ele não está torcendo, botando nova oportunidade. E o texto não fala em nova oportunidade. Ele está falando da nova aliança. Olha como é que termina o verso 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então ele está falando aqui da antiga aliança, não está falando de nova oportunidade. Novo não é algo velho, novo é algo que não existe, porque se existisse era velho. Ele está falando de uma nova, é outra.
novo aqui é outro, não é a mesma. Então você insiste em adulterar o texto colocando palavras que não está no texto. O texto aqui ele está fazendo um contraponto à antiga aliança, mostrando que a nova aliança ela é melhor, porque o fundamento da nova aliança é melhor, porque ela está feita. Onde é que foi feita o fundamento da nova aliança? No sangue de Jesus, na graça. Porque a antiga aliança, feita com sangue de animais e a lei escrita em pedra, ela envelheceu, ela não produziu o resultado que, segundo alguns, se esperavam. Porque, na realidade, a primeira aliança, ela só vem mostrar para nós a incapacidade de nós tentarmos viver por obediência. Porque se a vida em obediência fosse razoável para a salvação, não precisava de Jesus. Então, o propósito dela em mostrar a nossa incapacidade, ela foi cumprido. A lei não tem o objetivo de salvar, mas de mostrar ao pecador que ele é pecador. E por méritos próprios, ele não vai alcançar a salvação. Então, ela cumpriu o propósito dela. A antiga aliança ela foi substituída pela nova. E conforme o texto que eu já apresentei, a nova aliança ela não é baseada naquilo que foi entregue aos antigos, mas coisas novas. O próprio texto diz isso. Então, esse argumento de tentar colocar palavras no texto que não está no texto, trocar a expressão nova aliança por nova oportunidade, isso não tem no texto. Eu não posso, isso é base de hermenêutica. Eu não posso ir além do que está escrito. E não posso introduzir no texto coisas aleatórias ao texto. A minha impressão, querer ajeitar o texto para justificar o meu pensamento. Não. Eu tenho que ler o texto como ele está. E tirar as verdades do texto como ele se apresenta. Ele fala o quê? Que a nova aliança, ela substituiu a antiga, porque a antiga envelheceu. Novos preceitos, tudo é novo agora. João Pedro, você tem 3 minutos para a tréplica. Vamos lá então provar, né? Você pegou o verso 7 e 8 e quis aplicar aqui de uma maneira que invalida toda a lei de Deus. Eu vou confirmar o que eu falei. Vamos continuar no capítulo 8. Olha o que diz. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, mas ele não tinha. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Agora sim, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés divinamente instruído como estava para construir o tabernáculo. Pois esse sacerdote terreno tinha o que oferecer alguma coisa de fato? Não. Então, o que terminou aqui nesta aliança? O sistema sacerdotal, vou gravar para você, sacerdotal terreno e não as leis de Deus. Porque esse sistema sacerdotal terreno, o sacerdote terreno não tinha o que oferecer. Então, quem coloca coisas no texto não sou eu. Você quer usar aqui Hebreus 8 para dizer que Deus acabou com a lei. Não é isso, aqui é o sistema sacerdotal. Vamos lá? Diz assim, vamos para o verso 9 de Hebreus. Mas no segundo sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Mas eu quero ir além aqui e ler, eu quero ler aqui o verso 3 de Hebreus 10. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam o pecado. O que terminou aqui? O que a velha aliança aboliu? As leis de Deus? Não. O sistema sacerdotal terreno. Grave, meu amigo. O que aboliu? A lei de Deus? Não. O sistema sacerdotal terreno. O que Deus aboliu foi o sistema sacerdotal terreno, porque sangue de bodes e de touros não pode abolir ou não pode purificar ninguém. Quem purifica é Cristo. Agora, quem está em Cristo mata, rouba, adultera, furta, desonra seus pais, adora imagens, profana o sábado. Quem está em Cristo pisa na lei? Não, meu amigo, é impossível. Quem está em Cristo obedece à lei. Por isso que a graça barata,
ela faz o seguinte, ela diz, a graça me salvou e agora Deus me livrou da lei. Eu vivo da maneira como eu acho que é. Mas a graça verdadeira, ela te leva a viver em harmonia com a lei de Deus. Obedecer. Concluindo, o que termina ali é o sistema sacerdotal terreno, sangue de bode, torneiro e por aí vai. Esse daí. Nunca a lei de Deus. Esse é o sistema da aliança que terminou. E não. Muito bem. As minhas considerações finais no tocante a esse tema vai simplesmente endossar de que o mesmo Deus que fez a aliança, tanto com Abraão, tanto no Sinai e tanto na cruz do Calvário, ele não muda. E a certeza de que Deus não muda é que a gente pode estar seguros e firme de que suas promessas jamais irão deixar de cumprir em nossas vidas. E a principal delas é a volta de Jesus. Mas que possamos continuar estudando, é um tema amplo, mas que você possa tirar proveito, e eu creio que você tirou proveito nesse debate de hoje. Forte abraço e valeu!